semideuses e semideusas, eu sou Maíra Heloísa e sejam bem-vindos ao canal Monte Olimpo. Hoje eu vou falar sobre o acampamento Meio Sangue, que é o acampamento dos semideuses gregos. O acampamento fica em Long Island, na Farm Road, ou Estrada Rural, em Nova York, no alto da colina Meio Sangue. O acampamento Meio Sangue é um acampamento de treinamento para os semideuses gregos, para eles aprenderem como sobreviver e também para eles ficarem protegidos. Eles ficam protegidos porque em volta do acampamento tem uma barreira que protege eles contra os monstros, e os monstros só podem entrar se eles forem convocados por um semideus de dentro, quer dizer, por alguém de dentro do acampamento. E essa barreira existe graças ao pinheiro de Thalia, que já foi uma semideusa. Thalia, ela era filha de Zeus e ela morreu em batalha logo antes de chegar ao acampamento Meio Sangue. Então, Zeus transformou ela em um pinheiro e esse pinheiro formou uma barreira mágica que protege o acampamento e que fica na entrada do acampamento na colina Meio Sangue. Só que durante o Mar de Monstros, o pinheiro de Thalia foi envenenado e para curar precisaram colocar o Velocino de Ouro, que tem uma magia muito poderosa. Então, por esse motivo, colocaram um dragão chamado Peleu para proteger o Velocino, para as pessoas não roubarem. A arquitetura do acampamento envolve a Casa Grande, que é tipo o centro do acampamento. É lá onde acontecem normalmente o primeiro contato do campista com o acampamento, onde vem o vídeo que explica o que está acontecendo, onde o Dionísio e os outros funcionários moram, e também onde acontecem os conselhos de guerra. Tem também os campos de morango, que é onde eles cultivam morango, isso é meio óbvio. Eles fazem isso para conseguir pagar as despesas do acampamento. Cultivar morangos para eles é bem fácil, porque a presença do Dionísio lá, que é o deus das uvas e de outras frutas silvestres, acaba fazendo com que os morangos cresçam fácil, fora as músicas dos sátiros, para espantar as moscas e outras pragas que podiam ter nos morangos. Se eles quisessem coisas ainda melhores, eles poderiam cultivar uvas, só que Zeus proibiu o Dionísio de cultivar uvas. Tem também o refeitório, que é onde os campistas realizam as refeições, e eles sabem que está na hora das refeições por causa de uma trombeta de concha. No refeitório é onde os campistas comem, que lá as comidas são distribuídas e a bebida é o que você desejar, desde que não seja alcoólico. E também é onde eles realizam o sacrifício aos deuses, que eles pegam a melhor porção da comida deles e jogam no fogo porque os deuses gostam do cheiro. E o Percy fala que inclusive o cheiro é muito bom. Outro detalhe é que os campistas, eles têm que sentar em mesas separadas, de acordo com o pai ou mãe divino, ou no caso do chalé de Hermes, também os não reclamados. Isso é uma regra bem rígida, e tirando a mesa 12, que na mesa 12 senta o Dionísio junto com seus filhos, e os funcionários do acampamento sentam na mesa 12 junto com o Dionísio. Tem os estábulos, e os estábulos eles têm uma coisa em comum, porque lá não ficam cavalos comuns, e sim os Pégasos, que são os cavalos com asas. A floresta do acampamento, que agora eu vou dar um spoiler, nas provações de Apolo a gente descobre que é lá que fica o bosque de Dódona, que é um dos 5 oráculos. Na floresta, além de ter o bosque de Dódona, o punho de Zeus e tal, lá é onde fica o Conselho dos Anciões de Casco Fendido, que basicamente são 3 sátiros e os membros honorários, que são o Quiron e o Dionísio. É lá que eles tomam as decisões, tipo, se o Grover vai ter ou não a licença de buscador, se ele teve sucesso e tal. Os chalés, o lago de canoagem, o estreito de Long Island. O estreito de Long Island ele fica voltado pro mar, que é tipo uma praia assim. A parede de escalada, que não é uma parede de escalada comum, ela tipo treme, espelha lava, tem vários obstáculos para as pessoas tentarem escalar. O anfiteatro, onde tem a fogueira, que os campistas, eles de noite eles cantam algumas canções em volta, e inclusive a fogueira reflete o humor dos campistas. As forjas, onde normalmente são os filhos de Hefesto, fazem as armas e outras invenções assim. O arsenal, onde guardam as armas. A arena, onde normalmente praticam lutas. A lojinha do acampamento, que é tipo, tem uns souvenirs e tal. O punho de Zeus, que é uma pilha de pedras na floresta,
e de, como diz o Percy, de algum ângulo parece um punho saindo do chão. Só que de todos os outros ângulos parece uma pilha de cocô. E ele fala que ele sugeriu chamarem de pilha de cocô um monte de pedra. Só que falaram que não, porque seria um desrespeito, já que eles já deram o nome de Zeus. E o Bunker 9, que não significa que é o nono bunker, mas se chama Bunker 9 por causa do chalé 9. E o Léo descobre ele no Herói Perdido. E agora vamos falar sobre os chalés. Inicialmente, quando Percy chega no acampamento, eram apenas 12 chalés, os 12 olimpianos. Então, o chalé 1 era de Zeus, que é o deus dos trovões, dos raios e meio que o rei dos deuses. Hera, a rainha dos deuses, que também é deusa do casamento, das vacas. O chalé da Hera é honorário, porque como deusa do casamento, ela não trairia Zeus com mortal. Então ela só tem filhos deuses, o que significa que eles não ficam no acampamento meio sangue. Mas fizeram um chalé pra ela não se ofender por não ter um chalé e fazer todo mundo do acampamento pisar em bosta de vaca. Temos o chalé 3, que é o chalé do deus Poseidon, que é dos mares, dos oceanos e tal, que é o chalé do pai de Percy. Temos o chalé 4, que é o da Deméter, deusa da agricultura. O chalé 5, que é o chalé de Ares, que é deus da guerra. Chalé 6, que é de Atena, deusa da sabedoria e estratégia em batalha. Chalé 7, que é o chalé de Apolo, que é o deus do sol, da medicina, da música. Chalé 8, que é o chalé de Ártemis, que é a deusa da lua e da caça. O chalé de Ártemis também é meio que honorário, só que ao contrário do de Hera, as caçadoras também podem ficar lá, as caçadoras de Ártemis, quando elas vão ficar no acampamento. Porque como elas servem a Ártemis permitem que elas fiquem no chalé dela. Temos o chalé 9, que é o chalé dos filhos de Festo, que é o deus das forjas e do fogo. O chalé 10, que é o chalé da deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. O chalé 11, que é o chalé de Hermes, que é o deus dos viajantes, ladrões, basicamente tudo que envolve estrada. Então, por causa disso, os semideuses, que ainda não foram reclamados, que acabaram de chegar no acampamento, além dos próprios filhos de Hermes, ficam nesse chalé enquanto eles não são reclamados. Quando Percy chega, esse chalé tá muito cheio, porque muita gente não era reclamada pelos pais. E o chalé 12, que é o chalé de Dionísio, que é deus do vinho, das frutas silvestres. E era assim quando o Percy chegou. 12 chalés, ímpares pros deuses homens e par pras deusas mulheres. E o Dionísio, porque antes era Este e o Dionísio substituiu ela. E agora, spoilers do último Olimpiano. No último Olimpiano, eu já disse no meu vídeo dos 50 fatos, os deuses prometem alguma coisa pro Percy, e uma das coisas que ele pede é pra construírem chalés pros deuses menores, porque muitos deuses menores se sentiam rejeitados e tal, e se aliaram a Cronos. Então, tipo assim, por respeito a eles, ele pediu pra fazerem. Então, antes, a construção de chalés que se assemelhava a um U acabou ficando mais desordenada. O chalé 13 se tornou o chalé de Hades, que é o deus dos mortos e do mundo inferior. O chalé 14 é o chalé de Íris, que é a deusa do arco-íris e mensageira dos deuses, porque o arco-íris liga o céu à terra. E também ela é responsável pelas mensagens de Íris, que é o meio de comunicação dos semideuses gregos. O chalé 15 é o chalé de Hipnos, que é deus do sono. O chalé 16 é o chalé de Nêmesis, a deusa da vingança e do equilíbrio. O chalé 17 é de Nike, ou Nice, que é a deusa da vitória, da força e da velocidade. Se vocês perceberam a semelhança, Nike é também do tênis, que é baseado nessa deusa. O 18 é de Hebe, a deusa da juventude. O chalé 19 é de Tique, deusa da fortuna e prosperidade. O 20 é o chalé da deusa Hecate. Não tenho autoridade pra falar isso. Que é a deusa da magia e ela controla a névoa. 21 é de Éolo, o deus do vento. 22 é da Perséfone, rainha do mundo inferior e das flores. 23 é do Jano, deus das mudanças, começos e fins. E ele normalmente é retratado com 2 cabeças. Ele aparece no Batalha do Labirinto. O chalé 24 é de Melinói, que é deusa dos fantasmas. 25 é da Macária, deusa da boa morte. 26 é o Thanatos, deusa da morte. 27 é da Nix, deusa da noite. E 28 é o Eros, que é deus do amor e o Cupido, que inclusive ele é meio que o oposto de Thanatos.
Eu esqueci de falar, mas eu vou falar agora, que todos os campistas são meio que obrigados a usar a camiseta laranja do acampamento Meio Sangue, que tá escrito Camp Half-Blood, no caso essa em português, e tem um Pégaso desenhado. Os funcionários do acampamento incluem o Sr. D, que ele é o diretor do acampamento, o nome dele na verdade é Dionísio. Ele é obrigado a trabalhar no acampamento como punição por ir atrás de uma ninfa que Zeus proibiu ele de ir atrás, porque Zeus queria ninfa. E ele foi condenado ao acampamento a ficar lá acho que mais de 100 anos, mas depois que ele ajudou na guerra contra os deuses, a sentença dele foi diminuída pela metade. E dentro do castigo dele, ele não pode tomar vinho e nem cultivar uvas, como eu já falei. Tem também o Quiron, que é o diretor de atividades do acampamento. Quiron é um centauro que ele treinou muitos heróis, ele inclusive é um mito grego conhecido. Por ajudar tudo, os deuses concederam a ele a imortalidade para ele poder treinar heróis durante toda a eternidade, que é o que ele mais gosta de fazer. O Argus é o guardião do acampamento, e ele é descrito como um perfil clássico de surfista, tipo loiro, olhos azuis, só que ele não tem apenas 2 olhos, ele tem olhos espalhados pelo corpo todo. O Percy fala que ele dificilmente fala alguma coisa, na verdade ele não fala, e as lendas dizem que é porque ele tem um olho na língua também, e ele não gosta de falar sobre isso. Ele foi criado por Hera, e quando ele descobre que a Hera desapareceu, ele inclusive tem que impedir ele de chorar, porque senão pode inundar o acampamento. Tem também o Tântalo, que ele trabalhou no acampamento como diretor de atividades, quando Quiron foi meio que suspenso, quando a árvore de Thalia foi envenenada. Ele foi um péssimo diretor de atividades, inclusive ele ficou perseguindo o meu Percy e minha Annabeth, que eu não me conformo. Tem também o Quintus, que ele foi professor de esgrima no acampamento, e o Quintus, na verdade, revela ser o Dédalo, e mesmo ele tendo milhares de anos, ele construiu corpos de metal pra ele, onde ele conseguiu prender a alma dele, porque ele é mortal, ele era um semideus filho de Atena. Tem também as Harpias da limpeza, que elas limpam. As Harpias são mulheres meio aves. Tem também os sátiros, que eles trabalham no acampamento, mas a maioria deles se infiltra como estudantes para encontrar semideuses e trazer eles para o acampamento Meio Sangue em segurança. Tem também as Dríades e as Náiades, que são moradoras do acampamento. As Dríades são os espíritos das árvores e as Náiades dos lagos e rios. Tem também os conselheiros-chefes, que eles não são exatamente funcionários, mas eles são os campistas do acampamento que coordenam o seu chalé. Eles tomam as decisões, sabe? Eles participam do conselho e tal. Os conselheiros podem ser escolhidos, tipo, se são as únicas pessoas no chalé, como o caso do Percy, ou pode ser decidido pelos outros campistas. Normalmente quem tá lá há mais tempo, tem mais experiência e tal. E no caso do chalé de Hermes, tem que ser o filho de Hermes, não pode ser, tipo, alguém não reclamado. Na rotina do acampamento inclui treinos de espada, canoagem, subir na parede de escalada, e várias outras coisas. E toda sexta, depois do pôr do sol, eles realizam um jogo de captura-bandeira, que eles dividem em equipes, e o objetivo é roubar o estandarte da outra equipe e trazer para o seu território. Aí eles dividem as equipes e tem que ter toda uma estratégia. Dependendo de quem ganha, às vezes eles trocam as tarefas. Tipo assim, se eu ganhar, você que limpa as armaduras, afia as espadas e tal. Uma das únicas formas de fugir dessa rotina é quando tem uma missão. E as missões acontecem com uma profecia do oráculo de Delfos, que mais ou menos instrui a pessoa de como ela vai ter que seguir na missão. Tipo, dá meio que umas dicas, mas a pessoa tem que saber interpretar as profecias. E o oráculo, ele mora no sótão da Casa Grande. E agora vamos falar de algumas tradições do acampamento. Eu vou falar primeiro das mortalhas, que é um ritual de quando um campista morre, eles fazem uma mortalha, que seria tipo um tecido com alguma característica, tipo o filho de Hefesto recebe uma mortalha de ferro quando morre e tal. E aí eles queimam pra meio que honrar a memória do campista. E outra tradição é a tradição das contas, que no final de todo verão eles votam no acontecimento mais importante do ano e fazem contas de argila para representar o que aconteceu e colocam num colar de couro.
E aí é pra mostrar, lembrar as experiências dos campistas e tal. Bem, semideuses, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever, porque isso ajuda pra saber se vocês estão gostando do conteúdo. E é